Shalom, meus amados. Estamos aqui no capítulo 19 de Gênesis da Paraxá Vayera. Esta Paraxá aqui, Vayera. Opa, aqui, Vayera. Gênesis 18, 1 a 22, 24. Estamos no capítulo 19. Aqui temos a Haftará e ou seja, estão os escritos nazarenos que vamos fazer a leitura como dever de casa após os estudos dessas Paraxás, dessa linda Paraxá aqui, que trata da hospitalidade de Abraham e da destruição de Sodoma e Gomorra e também da hospitalidade de Sodoma e Gomorra pela falta dela, né? Já fizemos a leitura do capítulo 18, uma leitura muito boa, e vamos agora para o capítulo 19, que é ainda melhor. A noite estava caindo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou com face por terra. Então, vemos que Avram, ele também se prostrou com face à terra quando viu os anjos. Então, isso aqui que Ló fez, ele aprendeu com Abraham. Isso aqui não tem dúvida, né? Que ele realmente aprendeu com Abraham a se prostrar se prostrar não com a forma de adoração, como já foi dito no capítulo 18, mas como uma forma de reverência e servidão ao hóspede, que o hóspede ele deve ser muito bem tratado. E era assim como Abraham fazia com os hóspedes. Então, tem um outro detalhe aqui, é que quando você recebe uma visita no crepúsculo ali, indo para a noite, pressupõe-se que essas pessoas devem ser bem recebidas para descansar. Sendo assim, havia mais motivos, havia mais motivos para esses dois homens de Sodoma serem bem recebidos do que com Abraham, que tinha recebido no período do almoço, como a gente viu no capítulo 18. Então, vemos que em Sodoma, os dois homens eles foram recebidos à noite. E quando eles foram para Abraham, eles foram recebidos de dia, da parte clara, quando estava acontecendo calor, que não é normal de você receber hóspede num período de trabalho. Já o Abraham recebeu bem. E em Sodoma, mesmo sendo de noite, que era para receber os hóspedes bem, eles não receberam bem, né? Ao contrário de Lot, que recebeu bem. Mas lá era proibido. Alguém tem alguma coisa a falar sobre esse? Amém. Eu só queria ponderar sobre o caso de Sodoma e Gomorra. A gente tem que se lembrar da genealogia, que Sodoma e Gomorra, eles vieram daquela linhagem de Canaã, eles vieram daquela linhagem depravada sexualmente. Então é incrível o que a gente vai ver no final dessa parábola. Também a gente vai fazer uma ligação, os moabitas e os amonitas que vão vir das filhas de Ló. Só para a gente entender que realmente muitas coisas da escritura se explicam, inclusive pela genealogia. São costumes passados de pai para filho, né? Então, essa coisa do pecado sexual e não gostar de ser hospitaleiro, né? Porque os amonitas, a gente vê que o pecado deles foi igual aos sodomitas. O maior pecado deles não foi o pecado sexual, mas foi o pecado do quê? Quando viram os israelitas lá no deserto passando fome e sede, não hospedaram eles nas casas, nas tendas deles, e não deram nem água nem comida para eles. Era isso que os sodomitas faziam, porque eles não gostavam de pessoas pobres, pessoas que passam necessidade. Eles não queriam hospedar pessoas assim, porque eles pensavam, são pessoas que só vão causar, só vão comer a nossa comida e não vão dar nada pra gente. Mas Ló era rico, por isso que Ló conseguiu ficar em Sodoma e Gomorra. Só Perfeito. isso mesmo. Então, aqui tem escrito a noite, mas noite em hebraico é Elaila. Aqui no caso no hebraico tá Ba'erev, que significa entardecer, que é mais ou menos ali por volta das 5h30, 6, 5 a 6 horas, por aí, dependendo da região. É por volta desse horário aí, é o entardecer, seria o crepúsculo. Ba'erev. Aí aqui diz Shni ha-malachim. Malachim. Shni ha-malachim. Então são dois anjos. Você já não tem dúvida que realmente são dois anjos. Aqui é o versículo que realmente confirma que são dois melachims. Pois não, Jorge? O interessante também que eu vi, não sei se a irmã Cris também percebeu isso, né?
que Ló estava na entrada da cidade, quer dizer, a cidade certamente tinha muitos outros lugares para a pessoa estar, e ele estava justamente na porta da cidade. Parece que esperando alguma coisa, algo diferente, né, acontecer, ou como já sabia do comportamento da cidade, de que não recebia bem as pessoas, ele tinha esse cuidado de não causar uma má impressão, né? Eu não sei se a irmã Cris percebeu também isso aí, que realmente é incrível, né? Que eu assisti lá na Paraxá, né? Do irmão lá, da Chuva Total, né? Do irmão Felipe. Eu não lembro do nome do irmão que fez a apresentação, mas ele falou sobre esse detalhe, né? Eu achei muito interessante, de que realmente ele estava na porta da cidade, já de tardinha, né? À noite, chegando, e ali sentado esperando, né, alguém, né? Isso foi muito curioso, muito É Daniel interessante. que fez essa observação, muito interessante. Então, temos aí o detalhe de que Lot estava na porta da cidade, que bem o Jorge lembrou de frisar, uma coisa bem interessante, né? Quando veio os dois Melachims. E era Erev. Então é o horário onde a gente está gravando exatamente agora. A gente tá gravando agora na Erev. E suplicou: Eu vos peço, meus senhores, desçai a casa de vosso servo e para aí passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retornarei com o vosso caminho. Contudo, eles contestaram: Não, nós passaremos a noite na praça. Aqui, aqui está mostrando aqui, ó, Adoni, tá, pessoal? É uma coisa interessante que eu acabei de perceber. Aqui está dizendo, não, desculpe, é Adonai, que meus senhores. Porque está no plural, são dois senhores aí no caso, então realmente é Adonai, só que não Adonai no caso eterno, mas Adonai pelo fato de estar no plural se referindo a dois homens, então realmente o verbo fica no plural, mas não como um plural majestático. Então aqui percebemos que eles, como o próprio Lot, ele fez igualzinho a Abraham. Ele aprendeu que deve se pegar os hospedeiros e realmente lavar os pés e dar todo o mantimento que ele precisa para poder seguir a viagem. Só que evidentemente que Abraham podia fazer isso, só que Lot não podia fazer isso porque ele lembrava que ele estava em Sodoma, então ele não poderia deixar aquelas pessoas ali por muito tempo, porque eles estariam correndo risco de vida. Então ele pode não ter dado mais tempo, pode não, ele provavelmente fez isso que era para manter esses homens vivos, que para ele não eram melachims, eram homens comuns, eram homens forasteiros. Então, contudo, eles contestaram: Olha, não, nós não vamos aqui só para lavar os pés e essas coisas, não, nós vamos passar a noite aqui. Você tem que nos receber. Então, Lot insistiu tanto que eles aceitaram. Não, calma aí. E todavia, Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para a sua casa e entraram. Então quer dizer que era Ló? Era Ló que estava insistindo para que eles entrassem, não é isso? Tá dando para ouvir? Irmão Tá. Ítalo, então, o que eu percebi nessa passagem quando eu li? A gente percebe que realmente eles foram enviados lá para testar o povo de Sodoma e Gomorra. E o que eles estavam trazendo lá quando eles não aceitaram o convite de Ló? Porque muitas vezes a gente quer fazer uma boa ação, mas a gente é um fogo de palha, é aquela vontade supérflua. Deus não quer isso, aquela tipo, eu quero fazer uma boa ação, eu vou lá e faço uma coisa rápida, mas eu não quero me dispor a fazer mesmo, assim, uma vontade superficial. Então eles testaram Ló nesse momento, que quiseram ver se Ló realmente queria só para ser educado, ajudar eles, ou ele estava querendo mesmo. Então Ló teve que insistir até que eles aceitassem o convite para assistir na casa dele. Se Ló não tivesse insistido, eles não teriam ido na casa dele. Então, assim, pode ver que, assim, se não tivesse assistência de Ló, eles talvez nem teriam ido na casa dele, percebido que Ló ele era uma pessoa boa, né? Talvez ele não teria nem sido salvo, né? Então você vê que esse detalhe é interessante. Ele teve que insistir para eles irem na casa dele e Ló fazer a boa ação. Não foi uma coisa assim que ele fez sem ter realmente se esforçado, né? Perfeito. Entendi aqui, que eu estava tentando entender o texto aqui.
Então os anjos, os Melachim, eles queriam ir para a praça. Eles já queriam ir para. Eles queriam, quando eles entraram lá em Sodoma, eles queriam ir direto para a praça para saber se algum sodomita iria receber eles. Só que Ló ficou insistindo ali para que ele não vá para aquela praça, não, vá para minha casa, vá para minha casa, por favor, não vá para aquela praça. Então ele realmente estava tentando defender os dois Melachim, dizendo, ó, vá para minha casa, porque se você for, porque ele não ia dizer, ó, se você for para a praça você vai morrer, mas ele estava dizendo, ó, em vez de ir para a praça para você ir lá morrer, porque é isso que vai acontecer, vá para minha casa, porque lá você vai ficar, eu vou conseguir lhe esconder. Aí então Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou uma refeição, fez questão de que se alimentasse de pães asmos e eles comeram. Aqui tem uma parte interessante, né? Essa é a primeira vez que aparece pães asmos na Torá. E a gente sabe que pães asmos serve para uma coisa, né? Quer dizer uma coisa, Jorge? Eu não sei se os irmãos também perceberam uma coisa que poderia ter acontecido se aqueles anjos não tivessem aceitado ir para a casa de Ló. O que, né, eu queria fazer até essa pergunta, fazer de uma forma diferente, em vez de fazer um comentário direto, deixar essa pergunta aqui. O que é que os irmãos acham que aconteceria se aqueles anjos não tivessem ido para a casa de Ló, visto que quando eles chegaram na casa de Ló, os homens de Sodoma foram procurar eles lá. Então, o que teria acontecido se esses anjos tivessem ficado na praça? Esses homens teriam procurado aqueles anjos que ali apresentavam-se como homens? O que teria acontecido? Rapaz, na minha opinião, eles teriam sido mortos conforme a lei de Sodoma. Eles iriam ficar lá passando fome e quem alimentasse eles provavelmente iria morrer pela própria Mas lei. eles eram anjos. Se esses caras tivessem tentado alguma coisa contra eles, o que ia acontecer? Porque na narrativa eles pensariam que eram homens, mas eles eram anjos. E foram com o intuito de fazer juízo. Entendeu? Aí é que está a situação. Você vê que para livrar Ló, ele cegou aqueles homens. O que eles fariam se fossem tentarem fazer alguma coisa contra eles lá no meio da praça, à noite? É verdade, eles não iriam conseguir matar porque eram mensageiros, né? Mas é uma boa pergunta. Eu acredito que o juízo seria... Porque a gente sabe que o juízo ainda demorou um pouquinho mais, porque Ló ainda levou na casa, fez a refeição. Eu acredito que teria acelerado o juízo de Deus em Sodoma e Gomorra, e Ló teria sido incluído no juízo de Deus. Eu acredito que não teria muito como eles salvarem Ló se ele não tivesse insistido. Perfeito. Então, Ló, de certa forma, ele insistiu que eles entrassem na casa dele, insistiu muito, veementemente, e Ló preparou uma refeição. E que refeição foi essa? Foi exatamente os pães ázimos, né? Uma coisa muito, muito curiosa que temos aqui, um pães ázimos. Então, por que Ló preparou matzot, conforme está aqui, ó? Matzot, mem, tzad, vav e tet. Matzot. Matzot significa pães asmos, que significa pães sem fermento, que é a comida, que é como chamado também pães da pobreza, né? Ele poderia muito bem colocar fermento no pão, isso aí não ia faltar. Sodoma era uma terra muito rica, era farta, tinha tudo, não ia faltar fermento. Então, é uma das conjecturas que se pode fazer, é que não podemos afirmar como alguns tentam conjecturar, digamos, que Ló aqui estava recebendo mal seus hóspedes. Tá? Não dá para conjecturar isso. Ao contrário de Abraham, que trouxe o melhor do que ele tinha, pois vemos no contexto que Ló dedicou sua vida a proteger aqueles forasteiros que ele nem conhecia. Ló, na verdade, estava mais preocupado com a vida dos forasteiros, pois sabia que os habitantes de Sodoma faziam com quem recebia os hóspedes. Então, hóspedes eram proibidos em Sodoma. Isso aqui é um pão ázimo, tá? É assim como essa é a refeição que Ló fez para os dois Melachim. Então, como eu já falei, essa é a primeira vez que aparece o pão matzot, né? O matzot é o pão sem fermento.
E a segunda vez que esse Matsot aparece é em Êxodo 12, quando é a libertação do povo, do povo hebreu, ou do povo hebreu ali do Egito, que é muito interessante. Porque o que aconteceu em Êxodo 12? Uma grande libertação, e eles foram tomados pelas mãos e tirados do Egito. Abre aspas, Adonai tirou com mão forte e braço estendido. Percebemos que assim como em Êxodo 12, que tudo começou com Erev, lembra que em Êxodo 12 começou no Erev, começou no entardecer? E aqui também começou no entardecer. Lembra que a gente falou ali? Ba'erev. Então, aqui também começou no entardecer. Assim também a mesma libertação começou no entardecer no caso de Lot. Então, sabemos que também na libertação do Egito houve a destruição ali dos egípcios, e aqui houve a libertação, a destruição de Sodoma. Então e é interessante que nesses dois casos houve a celebração com os pães ázimos. Então tem muita coincidência. Será que é só coincidência isso? Não sei. Isso aqui é realmente um mistério que a Torá acaba colocando aqui no ar. Houve pão matzot, houve entardecer, houve libertação, houve destruição. Em esses 4 aspectos nos dois casos, Êxodo 12 e Gênesis 19. Então, é um assunto bem interessante que dá para se fazer essa conjectura aí. Então, não faz sentido alguém comer pão sem fermento, pois isto era utilizado em Pessah, né, na Páscoa. Porém, sabemos que antes de vir a Torá escrita, sabemos que através de inúmeros exemplos da Torá, que ela era guardada e cobrada antes mesmo do Monte Sinai. Em Êxodo 13:9, por exemplo, a Torá foi, por exemplo, em Êxodo 13:9, né, que diz: e será como sinal na tua mão, um memorial entre teus olhos, para que a lei do Eterno seja na tua boca, pois o Eterno te tirou do Egito com um braço forte. Então, em Êxodo 13:9 já estava falando de Torá, sendo que a Torá foi entregue em Êxodo 20. E quando eles estavam caindo maná do céu, eles já procuravam o maná no Shabat, e o Eterno já falava: até quando vocês vão desobedecer a minha Torá? Então já havia o Shabat antes dos Montes Sinai. Então são vários indícios de que a Torá, assim como o Gênesis 26:5, que Abraham cumpria até os Hukim, que são os mandamentos menores, comprovando que a Torá já existia, mas não de forma escrita, mas já existia a Torá completa ali antes mesmo do Monte Sinai. Então, Eu não sei se outras religiões, né, têm essa prática. Eu sei de que as religiões afrodescendentes, elas têm costume de passar os ensinamentos dela de pai para filho, de pessoa para pessoa, não com escritos, mas boca a boca, né? Vai passando e instruindo um ao outro, né? Eu falo isso porque eu morava do lado de um pessoal que fazia parte desses rituais, e uma das pessoas acabou indo fazer parte, né, de um trabalho que eu tinha, de uma congregação, e ele lá falou algumas coisas, como é que procedia, e disse que um dos detalhes era esse, que lá tudo é ensinado de um para o outro, boca a boca, e isso vai passando de geração em geração. perfeito. Então é muito, muito interessante isso, né? Então aqui no versículo 4 temos: eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção. Chamaram Lot. Aqui a gente está percebendo que Lot acabou de violar a lei dos sodomitas, porque as pessoas começaram a perceber que ele recebeu hóspedes. Então chamaram Lot e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa à noite? Traze-os aqui para fora, para que tenhamos aqui coabitações com eles. Aqui a palavra que foi traduzida como a coabitação foi cadê? Venedá, que é o mesmo de Yadá. Essa é uma contração do verbo conhecer, Yadá. E a gente viu na Parashá Noach
a Parashá Noach, que existem 3 formas de relações na Torá. Yadá, que é a relação lícita. Eu estou só relembrando, porque a gente já estudou isso. Yadá, que é a relação lícita. A Bo, que é a relação ilícita, a transgressão ou transgressão. E Tegale Ervat, conhecer a nudez, que é exatamente a abominável, que não deve acontecer de forma alguma. A Bo, no caso, em português ficou entrar. Essa que diz, Abraão entrou a Agar. Essa é a forma de transgressão. Essa que está aqui escrita é a forma lícita. Nedá, vem de Adá. Então, aqui, o que está saindo da boca dos sodomitas é que eles estão falando para conhecê-la. Só que conhecer é uma relação lícita, só que é óbvio que aqui não está tratando de uma relação lícita. Então, por que na Torá está mostrando uma forma incorreta do uso do termo propositalmente? Porque o correto aqui seria eles falarem assim: nós devemos conhecer a nudez dele. Deixa-nos entrar, trazem aqui para fora para que conheçamos a nudez dele, porque conhecer a nudez, Tegale Ervat, é justamente a relação abominável. Só que por que aqui está colocando como a lícita? Exatamente para mostrar, a Torá está querendo contextualizar para a gente que para eles aquilo era lícito. Veja que não é o Eterno que está falando, é eles mesmos, sodomitas, que estão falando essa frase aqui. Então a Torá está mostrando para nós contextualizar, para nos ensinar que para os sodomitas isto era algo normal, isto era algo lícito. Então o que era abominável, homem com homem, pai com filha, isso era totalmente normal para os sodomitas, isso era lícito. Tudo era lícito. Qualquer relação é lícito, com animais, com bicho, com qualquer coisa. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu queria dar um adendo rápido, porque essa passagem é interessante, que a gente fica, sempre que a gente lê isso daqui, pelo menos eu fico com uma dúvida, não sei se algum irmão pode também se manifestar. Você vê que a cidade inteira, todo o povo, sem exceção, cercou a casa de Ló simplesmente porque ele estava hospedando 2 pessoas. Será que Ló já não tinha feito isso de hospedar pessoas? Será que não tinha alguém na casa de Ló que já tinha essa coisa da caridade, fazer coisas aos pobres? A gente vê que a cidade inteira rapidamente se manifestou e foi em volta da casa de Ló. Eu acredito que Ló, ele não era uma pessoa vista tanto assim, com bons olhos pelos sodomitas, para a cidade inteira ter se manifestado tão rapidamente, né? Se bem que ele era muito rico, né? Então é provável que ele seja bem visto apenas pelas riquezas. E olhe lá, né? Porque pelo fato dele ser tzadik, acho que deveriam ter olhado muito mal para ele nas atitudes dele. Irmã Cris, pode falar. É interessante esse ponto que o Luiz colocou, porque eu estava até comentando no grupo com vocês um detalhe, né? Que a gente estava lendo nas entrelinhas, né? O Midrash, ele é uma coletânea de histórias bíblicas, né, que relatam, assim, dentro das entrelinhas, né, é como se fossem comentários dos sábios da época que foi repassando oralmente o que aconteceu. E existe um relato que entre as filhas de Ló, que foram 5, 3 casadas e 2 virgens, dentre essas 3, ela era casada com um dos maiorais da cidade de Sodoma, e a gente, né, parece que já foi até comentado aí, que existia essa cultura na cidade de não se alimentar pobre, né? Que queria mesmo, tinha prazer em ver o pobre morrer. E existe uma história que diz que ela se compadeceu desse pobre, e todos os dias, quando ela ia buscar água, ela levava dentro do jarro que ela deveria pegar água, ela colocava alimento, e escondida ela alimentava esse pobre, de modo que os moradores não sabiam como é que aquele homem ainda estava sobrevivendo. Quando eles descobriram que foi esta filha de Ló que estava ajudando, né, existem 2 versões para a morte dela. Ela foi arrastada para a praça. Uma versão diz que ela foi coberta de mel e deixada lá para ser picada por abelhas. E uma outra versão diz que ela foi
queimada ali em praça pública, né? Porque por causa desta cultura de que se não poderia ajudar ninguém, dar pão e água para ninguém. As pessoas que estavam na situação estavam assim na mente deles porque mereciam. Então, como o Luiz tocou aí, se de repente a cidade já não estava assim, meio assim, será que a família de Ló tinha algum tipo de antecedente de hospedar? Então, de repente, talvez, eu não acredito que seja isso. Eles cercaram porque realmente perceberam pessoas diferentes, não eram cidades tão grandes assim. Até hoje, eu já morei em cidades pequenas e as pessoas conhecem todo mundo, de modo que quando percebe um carro diferente, todo mundo já fica perguntando, já fica todo mundo querendo saber o que está acontecendo, para onde é que vai, onde vai ficar. Então, acredito que essas pessoas viram esses homens. Acredito que esses homens, de repente, poderiam até ter uma beleza, né? Pessoas com uma característica de aparência diferente do padrão lascivo dos moradores daquela cidade. Então, juntando tudo isso, viram essas pessoas hospedadas ali e realmente queriam fazer o que eles queriam fazer. E desencadeou essa reação aí de Ló, a ponto que a gente vai ver aí na frente, de querer oferecer as 2 filhas virgens para essas pessoas. Isso aí é um tema muito importante, É isso viu, aí. Cristiane? Muito interessante. Porque trata-se de um tratado muito antigo, que é o Tratado de Sanhedrin 109, que é essa questão de que Lot tinha 5 filhas, 3 casadas, 2 virgens, e, e essa virgem que acabou alimentando esse pobre que Cristiane falou era a tal da Plotite. E segundo o primeiro relato, né, o segundo é diferente, tiraram as roupas de Plotite, cobriram o corpo de mel, assim, todo mundo vendo ela, e botaram as abelhas para picar ela até a morte. Então era assim como das possibilidades que fizeram os sodomitas, né, só porque ela realmente deu o pão ao pobre. Então é uma questão muito interessante. Eu fico observando que, como a gente já estudou, né, em paraxás anteriores, que ali onde surgiu, né, Nirod, toda aquela né, perturbação, aquela ideia dos 3 pilares, né, que é tão falado, né, de querer dominar as pessoas, controlar religiões e controlar a política, a economia, né, essa dominação de um sistema que insiste, né, até hoje, né, nossos dias, e a gente vê comportamento de pessoas e justamente nesse ponto. A educação, né, em quase todos os lugares, ela é perseguida porque os governos insistem, às vezes, até em desejar que tenha uma maioria de população sem instrução, né, sem muita instrução, porque um povo que sabe pensar e que sabe, né, acaba sendo questionador. Então, um povo que acaba não tendo muito acesso a uma educação elevada, um entendimento da vida, dos seus direitos, acaba sendo escravizados muito facilmente. Então, a gente vê Roma com aquele comportamento, como tinha aquela ideia de pão e circo, né? Divertir o povo enquanto oprimia, enquanto fazia essas coisas, a gente vê essas coisas acontecerem. E a gente vê justamente, como eu vi passar um tempo atrás, no Nordeste do Brasil, uma campanha que as pessoas estavam, algumas iniciativas, né, privadas, e algumas pessoas de programa de TV e tal, resolveram cavar poços artesianos, né, no Nordeste, num lugar seco, e começaram a achar água. E saíram de lá ameaçados, a reportagem saiu ameaçada de ser morta, né, todo mundo, ser agredidas, chegaram a ser agredidos alguns, por quê? Porque justamente estavam colocando água no lugar que era desértico, né, ali no sertão, no Ceará, e essas regiões, e isso é conhecido no mundo como a indústria da miséria. Então, quer dizer, porque muitas pessoas ganham dinheiro pedindo recurso estrangeiro com a miséria daquele povo ali por causa da seca. Então, quando essas iniciativas particulares começaram a cavar e ver que era possível ajudar o pobre, eles foram oprimidos e perseguidos. Você vê que não é uma coisa nova, né? E hoje ainda acontece na nossa sociedade. Pessoas que preferem assim, não alimentar, não ajudar o pobre para que ele não cresça, né? Para que ele não tenha a mesma chance de outras pessoas. Não ensinar essas pessoas aonde conseguir realmente, né, progredir, melhorar a qualidade de vida para suas famílias. Perfeito. Então essa prática de não hospedar o pobre, que muita gente está assim, quando lê sem prestar atenção,
acredita que eles estavam ali sendo julgados por causa da sua libertinagem ali nas relações. Mas não, era por causa do pobre, era com o pobre que o Eterno estava preocupado. E com a falta de hospedagem, com a falta de coração dos sodomitas. Eles estavam ali nas relações abomináveis deles, estavam se destruindo, isso aí não tinha problema, mas quando encostou no pobre, aí o Eterno se irou. Então, Ló, eles estavam ordenando para Ló, olha, tragam ele aqui para fora para que conheçamos eles na forma literal, na forma lícita, só que a gente sabe que não é lícita, era lícita para eles. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes, por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade, ou seja, porque ele era um tzadik, aquilo para ele era uma perversidade. Ouvi, tenho 2 filhas, olha só o que ele estava fazendo, 2 homens que ele nem conhecia, não sabia nem quem era, ele já estava oferecendo as 2 filhas dele, que eram virgens, que ainda são virgens, eu vos trarei, fazei-lhes o que bem vos parecer, mas esses homens nada façais, porque se encontraram sob a proteção do meu teto. Então, o motivo dele estar dando as 2 filhas dele é exatamente porque aqueles homens estavam sob a proteção do teto dele. Então, aqueles homens que estavam sendo recebidos era mais importante do que suas próprias 2 filhas que eram virgens. Também, irmão Ítalo, aí eu tenho que dizer aquela frase de Jesus Cristo que ele fala: aquele que me amar menos que sua irmã, que seu pai, que sua filha, que seu marido, não é digno de mim. Por que Ló fez isso? Porque é uma lei do Eterno. Poderia ser passada para ele por uma Torá oral, por alguma coisa que você se torna responsável por aqueles que estão na proteção. Essa lei do quando você hospeda alguém, você é responsável por ele perante Deus, né? E Ló, a gente sabe que ele é uma pessoa fiel a Deus. E eu só queria trazer um paralelo para aqueles que queiram ler, né? Com Juízes 19, é uma história muito complicada de se entender, onde uma mulher ela é estuprada até a morte. A história acontece assim, para resumir ela. É uma história igualzinha a essa história de Ló, só que em vez de ser anjos, um homem idoso, ele pega e ele hospeda um estrangeiro levita com a sua concubina na casa dele. E aí os homens, era uma cidade chamada Gibeá, provavelmente devia ter origens parecidas com desses tribos, e aí ele fala sobre que esses gibeanitas, eles vão lá e tentam matar, tentam bater a porta, derrubar a porta, esmurrando, falando para eles que eles queriam ter relações com o visitante e com a sua concubina, queriam estuprar eles, né? E aí ele fala a mesma frase de Ló, é incrível, porque ele fala igualzinho Ló, fala assim, meus amigos, não faça, parece que assim, a Bíblia copiou e colou, porque ele fala igualzinho Ló, não faça loucura. Aí ele fala assim, veja, eu tenho uma filha que ela é virgem, e esse homem tem a sua concubina, porque não é a esposa dele, né? Aí ele fala para fazer o que bem entender com a concubina desse homem e com a filha. Só que aí essa concubina, numa atitude heróica, uma atitude de mártir, ela se coloca na frente. E aí ela é estuprada até a morte. E aí acontece uma coisa absurda, né? Que eu até vou falar para alguém, se alguém porventura leu Juízes 19. O homem que com a concubina morta, ele para ser feita a justiça no corpo dela, ele corta o corpo dela em 12 partes e dá para cada uma das 12 tribos, para destruir essa cidade de Gibeá pelo absurdo que ela foi feita, né? Então é uma passagem que é uma midrash para vocês entenderem que essa situação foi uma situação que aconteceu 2 vezes na Bíblia. Parece que é uma coisa tão absurda, né? Só que aí a cidade de Gibeá também foi destruída, mas aí pela mão dos israelitas. Perfeito. Então vemos que esse tipo de ato não era só Bom, feito na pelos minha opinião, Pode dizer, Cris. Oi? Pode dizer. É assim, na minha opinião, pelo que eu tenho estudado, nem todas as coisas acontecem como um plano de Deus, né? Ou ele foi lá, ele permitiu, ele teve prazer nisso. Essa história que o Luiz colocou aí, ela é conhecida por algumas pessoas,
Mas isso aí nada mais é do que um fato muito triste, muito lamentável, que eu não vejo o Eterno tendo nada a ver com essa situação. Só a situação aí de desgosto, de vingança, e que terminou muito mal. Na verdade, essa situação de Lot, que é o que a gente está estudando aqui no assunto, não existe um consenso entre os estudiosos do porquê Lot ter feito isso. Alguém aqui consegue imaginar? Bom, quem aqui é pai? Jorge, você consegue imaginar você com uma situação dessa aí, você oferecendo aí Cássia no lugar dessa situação? Eu não consigo imaginar isso. Então, a única forma que eu consigo amenizar para ter um início de entendimento sabe, do que Ló fez isso, é por causa da cultura desse lugar. E aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente, aí eu tenho um pontinho de curiosidade para colocar aí no Midrash, que talvez explique o porquê Ló fez isso. Ele foi capaz de oferecer as filhas virgens para aquele bando de gente lá de fora, só para proteger dois homens que aparentemente, talvez eles até já soubessem que fossem anjos do Senhor. Ou seja, nada poderia acontecer de errado com esses homens. Ninguém seria páreo para esses homens. Então, assim, esse é um ponto da história que eu acredito que todo mundo que lê fica indignado, fica sem entender, e não existe um consenso entre os estudiosos para dizer assim, olha, Ló fez isso por causa disso, disso. Não tem, entendeu? Então, eu quero deixar esse ponto aí. A irmã falou aí, eu realmente não me vejo colocando uma filha minha, numa situação como essa. A única coisa que aqui a gente não está ensinando, a gente está fazendo comentários, ao mesmo tempo as pessoas que estão ouvindo e vai ouvir, né, essa gravação, essa paraxá, elas vão crescer espiritualmente porque elas vão refletir, elas vão ver aqui que a gente está analisando versículo por versículo, está fazendo comentário, mas isso não impede a gente de fazer, né, aquilo, de revelar aquilo que está passando, que se passa no nosso coração. E eu fico imaginando que ele colocando as duas filhas para fora, naquele contexto ali, aqueles homens ali fora sabendo quem era Ló e de quem ele era sobrinho, e do que já tinha acontecido quando alguém tentou algo contra Ló, talvez aqueles homens não quisessem mexer naquelas moças. Eu imagino isso. Rapaz, a gente vai mexer com um cara poderoso. Se a gente mexer nessas filhas dele, vai dar problema. Então, por isso que ele ofereceu talvez sem receio, porque aqueles homens certamente não iam meter mão naquelas meninas. Eles iam pensar duas vezes antes de fazer isso. Não, por isso que ele disse, não quero não. A gente não quer suas filhas. Então, eles insistiram, porque eles sabiam a consequência de pegar as filhas de Ló, e aquilo ia dar problema para eles lá na frente. É igual no mundo hoje, tem gente que sabe com quem mexe. A pessoa sabe muito bem com quem mexe. Vai mexer, às vezes, com uma pessoa que é pacífica, porque sabe que aquela pessoa é pacífica. Ninguém se atreve a mexer com o valentão da rua. Por quê? Porque sabe que vai acabar tendo um problema maior. Quer dizer, é um pensamento, é uma maneira de mostrar, né? Não é um ensinamento aqui, né? Mas já é um comentário, como a irmã abriu aí para perguntar. Realmente é uma situação muito sem explicação, que causa até indignação realmente assim, se a gente não procurar entender, né? E colocar isso no nosso coração realmente na presença de Deus e pedir para Deus, Deus, me permita entender o porquê que acontecem essas coisas. E nem tudo a gente tem resposta, na verdade. Amém. Eu só queria fazer porque vocês falaram a opinião de vocês, assim, claro, eu não tenho nenhum pingo da verdade, assim, eu sou buscador da verdade, acredito que todos nós aqui, ninguém consegue, a gente nunca vai, até a morte, a gente não vai conseguir entender a Bíblia, a gente vai buscar entender ela, então a gente vai entendendo aos poucos, e cada um vai dando uma opinião e vamos crescendo em entendimento juntos. Inclusive aqueles que estão vendo esse vídeo também vão dando as opiniões e a gente vai crescendo juntos. Esse que é o propósito. É uma faca afiando outra. Uma faca vai afiando a outra na palavra de Deus, que é a palavra da espada, até que a gente chega num entendimento superior. E sobre esse ponto de Ló ter dado as duas filhas virgens, eu creio, depois de que eu li Juízes 19, depois de que eu li Mateus 25 lá, que Jesus Cristo ele fala sobre essa coisa de você, você hospedar. Quando você hospeda, Jesus Cristo ele fala assim, Mateus 25, por exemplo, que Jesus Cristo ele fala quando, aqui ó, estive nu e vestiste-me, adoeci e visitei-me, estive na prisão e foste me ver, então os justos responderão, aqui, cadê? Ele fala, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos,
Jesus Cristo ele se coloca no lugar de quando ele responde, né? De quando você fizeste a um desse pequenino, a mim fizeste. Esse é o conhecimento de Jesus Cristo que a Torá viva. Que quando você faz o bem a uma pessoa próxima que está na sua casa, é como se estivesse fazendo bem a ele. E Juízes 19 mostra um exemplo de um idoso israelita que ele fez a mesma coisa que Ló. Ele deu uma filha virgem no lugar de um estrangeiro que ele nem sabia. Ele falou, tem essa filha virgem, toma ela. Então, assim, eu creio que seja uma coisa cultural deles, de pessoas que são servos de Deus. Eles fizeram isso de uma forma cultural, não é uma coisa que a gente precisa pegar e focar nisso, porque a Bíblia não coloca isso como foco. O foco da Bíblia é o quê? A gente ser bom hóspede para aqueles que vivem na nossa casa. Tanto que eu acho que vai ser muito, muito, muito difícil ter uma situação igual a essa na nossa vida. Eu acho que é impossível, praticamente. Então, assim, graças a Deus, a gente não existe mais cidade dessa forma. Existe de uma forma velada. Mas eu acredito que é uma coisa cultural, essa é a minha opinião, porque em Juízes 19 o idoso faz da mesma forma que nós. É uma coisa cultural deles. Perfeito. Então, se ninguém tem mais nada a comentar, vamos dar continuidade. Ouvimos aí as versões, cada um deu uma versão do que acha, né? Eu achei interessante que cada um pensa de um jeito desse versículo, é muito interessante, né? Que já deixa o estudo cada vez mais rico. Eu já vejo que realmente ele estava ali dando mais prioridade aos estrangeiros do que à sua própria família. Mas é bom que quanto mais versões, mais enriquece o estudo aqui. Isso é muito interessante. Então, ele ofereceu as suas duas filhas virgens para que poupassem os dois estrangeiros. E aí os estrangeiros dissem, retira-te daí, esbravejavam eles, e alegavam furiosamente, este homem é um simples estrangeiro, vai morar entre nós e já pretende ser juiz disso, né? Que a tradução aqui está meio estranha, mas aí o que está acontecendo aqui, ó, para vocês verem como ele estava tentando ajuizar o caso, porque quem que estava entre aspas contra a lei? Quem estava indo contra a lei eram os estrangeiros que estavam sendo hospedados. E na lei de Sodoma é proibido você se hospedar na casa de uma pessoa. Então, eles estavam dizendo isso tratando da lei de Sodoma. Então, eles já estavam perguntando, ó Ló, você quer se ajuizar disso? Você não é o juiz. Você não é o juiz de Sodoma. Então, traga esses hospedeiros pra gente, porque você não é juiz de Sodoma coisa nenhuma. Aí eles disseram, a ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Olha só como a vontade deles de prosseguir a lei de Sodoma era muita. Eles não aceitavam que haveria pessoas justas naquela terra. Qualquer ato de justiça já era um incômodo para eles. Nesse instante, os dois visitantes agarraram Lot, os dois anjos agarraram Lot, puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, feriram de cegueira, aqui não diz cegueira no original, mas feriram todos os homens e os que estavam do lado de fora. Então, se eles não encontraram a porta, provavelmente foi uma ferida de cegueira ou de confusão, alguma coisa relacionada a isso. Tanto os moços como os idosos, todos que estavam do lado de fora, e eles não conseguiram sequer encontrar a porta da casa. Então os dois homens perguntaram a Lot, ainda tens mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhas e filhos ou qualquer outro parente? Faze-os sair daqui depressa. E aqui tem um ponto interessante que os dois Melachim, depois de ter confundido os povos, então eles estavam ganhando tempo ali, os dois Melachim perguntaram para Lot, você tem algum parente, alguma família? E Lot tinha sim familiares, ele tinha 5 filhas, e duas delas, no caso uma já tinha morrido, então ele tinha 4 nessa hora, e segundo o que é conhecido, né, mas provavelmente é aquilo mesmo, ele tinha 2 filhas casadas, e ele podia dizer, olha, sim, claro,
Aí, ó, porque estamos para destruir completamente o lugar. Por quê? Porque eles já haviam recebido o testemunho. E eles falam aqui, ó, o clamor que sobe constantemente ao Eterno contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Tá vendo como quem enviou foi o próprio Eterno? E aquele que ficou com Abraão era o próprio Eterno, mandando os dois Melachim lá para poder serem duas testemunhas para juizarem esse caso e esse juízo ser como duas testemunhas. E outra coisa muito interessante aqui é essa parte aqui que eu vou destacar. Cadê? O clamor que sobe constantemente. Aqui, vamos colocar aqui. Clamor que sobe. E aí você fica, mas que clamor seria esse? Esse clamor condiz com o clamor de Gênesis 18, 21. E descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até a minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então veja que ele está sempre repetindo, que clamor é esse? Tá? O Eterno está falando de clamor, clamor, clamor. E o que é que os sábios dizem aqui que é esse clamor aqui? Que já foi repetido duas vezes esse clamor. E aqui diz, deixa eu pegar aqui, que seria o clamor, segundo os entendimentos aqui de livros muito antigos, dizem: então certo dia viu um mendigo e faminto e compadeceu-se. Infelizmente a compaixão era algo proibido em Sodoma. Assim, na calada da noite, Plotite dava de comer ao mendigo. A princípio, os sodomitas não entendiam como o pobre conseguia sobreviver, mas acabaram descobrindo. A filha de Lot foi presa, julgada e condenada à morte na fogueira. Em sua agonia, rogou aos céus: Senhor do universo, seja meu juiz, e o juiz de Sodoma. Então, pode-se conjecturar de que esse era o clamor que já foi mencionado duas vezes aqui. Alguém tem alguma coisa a dizer? Nada? Eu lembrei do sangue de Abel, irmão Ítalo. O clamor que o sangue de Abel ele faz. É interessante. Tem isso também, né, em Apocalipse. Enfim, alguns escritos também chegam a dizer que em Sodoma era proibido sobrar comida. Isso é uma coisa muito interessante que a gente pode até conversar sobre isso. Em Sodoma era proibido sobrar comida, pois elas podiam ir para o lixo e os forasteiros podiam se alimentar delas. E sabemos que também tinha uma lei que não poderia alimentar os forasteiros. Os forasteiros tinham que viver sem comer. E eles tinham que morrer na frente de todos. Eles tinham que ficar perambulando pela cidade rica enquanto morriam lá e definhavam ali, morriam. E não podia por isso que não podia sobrar lixo, porque senão eles podiam comer aquele lixo. Então não podia sobrar comida. Aí o que era feito? Era inclusive eles enterravam a comida. Eles abriam um buraco e enterravam a comida que sobrava. E isso era inclusive uma tarefa muito difícil, visto que a terra era muito farta e dificilmente sobrava comida. Isso procede até os dias de hoje, ou não procede? Alguém sabe um exemplo disso nos dias de hoje? Tem restaurantes que proíbem, né? De deixar assim a sobra da comida ali, manda que as pessoas peguem e realmente joguem no lixo a comida, né? Não deixem separada. E tem um hospital que eu não quero mencionar o nome, mas em Salvador tem um hospital que faz filantropia, né? Ajuda pessoas carentes e tal. Mas acontece lá, às vezes, de chegar doações, que eu conheço a pessoa que trabalhava nesse hospital, né? Na parte do refeitório, da cozinha. E o que é que acontece? Ele disse que, às vezes, ali, as carnes, as comidas, as panelas de arroz, carne, diz que chegava até do frigorífico, doações, e não podia ninguém levar. E eles ali deixavam apodrecer fardos de frango, fardos de galinha e tudo. Apodrecia, mas não podia dar. Faculdades também hoje que ensina, né, gastronomia, eles também cozinham, fazem ali com os alunos aqueles panelões para ensinar a fazer comida, né, para hotel, preparo, e depois ali manda jogar fora, não pode dar para as pessoas que moram perto das faculdades, não pode fazer doação. Pois é, então quer dizer que isso era uma prática historicamente
de Sodoma, né? O pessoal pode até ficar, olha, mas você está lendo o Talmud, não, isso não pode. Gente, Talmud não é um livro religioso, Talmud é um livro histórico, são escritos rabínicos. Você vai ver no Talmud uma coisa que é referente à teoria, e no mesmo Talmud você vai ver uma teoria rebatendo a teoria que fizeram no próprio Talmud. Então o Talmud é um escrito rabínico, uma coisa que acontecia antes, registros históricos que tinham mesmo antes do próprio Messias. Então, tira essa conjectura de que Talmud é um livro religioso. Isso não existe. A gente está lendo um contexto histórico, algo histórico antigo. Quanto mais antigo, melhor para a gente. Então, ajuda a gente a entender a Torá. Eu cortei a irmã Cris aí, me perdoe, irmã Cris. Pode falar, por favor. Não, meu irmão, a sintonia está tão grande aí que você falou a mesma coisa que eu ia falar. Eu acredito que muitas das coisas que nós vivemos hoje, até certas leis, porque isso que você falou do desperdício e da proibição de compartilhar alimento que sobra nos restaurantes, é lei. A gente com esses estudos, a gente começa a perceber até a origem da ideia disso daqui, né? Como Sodoma tinha esse comportamento. Eu fico me perguntando o que foi que Ló, né, sendo um servo de debaixo desse contexto, sem poder fazer, sem ajudar ninguém, sem um comentário mesmo, uma curiosidade. O que Ló viu nessa cidade? Acredito que foi somente a questão dos bens materiais, né? O enriquecimento, porque não se pode fazer, não se pode ajudar ninguém. E como é que Ló conseguiu viver a fé dele lá nessa cidade? Irmã Cris, eu acredito que Ló tinha um problema com a esposa dele, né? A esposa dele era um pouco mais materialista, né? E ele era, como posso te dizer, essa é uma visão que eu tenho quando eu leio a Bíblia. Pode ser que eu esteja ordenadamente errado, é a minha opinião. Mas é que Ló era aqueles homens meio que pau mandado, né? A esposa falava, ele fazia. A gente não sei porquê, eu sinto um pouco isso, Ló, sabe? Só para finalizar o meu desfecho de comentário, já que foi tocado nesse assunto, o que é que levou Ló a ir para ali? Irmãos, eu já tive uma experiência interessante. Tem pessoas que às vezes saem, né, melhora, né, se esforça, luta, consegue melhorar de vida e quer ir para um bairro mais nobre na cidade onde mora, né? Lá em Salvador, quando eu estava em Salvador, tem bairros mais nobres, né? Tem Barra, Pituba, né? Tem Estela Maris. Então, tem outros bairros mais ainda sofisticados, como Alville 2, algo desse tipo, né? Tem lugares que são realmente lugares da alta sociedade. E as pessoas, às vezes, se encantam por esses lugares, né? Porque diz que Ló viu as campinas de Sodoma, bom para o pasto dele, para tudo, né? Lugar de água, lugar verde, né? Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que acabam se iludindo com isso, pelo material, e acabam estragando realmente o espiritual. Eu vejo que quando você chega nesses bairros nobres, as pessoas às vezes têm aqueles muros fechados até as alturas, a pessoa pede socorro, ninguém atende não. Mas no bairro popular, meu amigo, qualquer barulho que alguém ouça da casa do vizinho já diz: tá tudo bem aí, fulano? O que é que tá acontecendo aí? Quer ajuda? Então, isso a gente vê que realmente é uma cultura que o pobre ajuda o pobre, mas o rico, meu amigo, você pode gritar socorro, ele só vai saber no outro dia de manhã o que foi que aconteceu lá dentro da casa, que eu vi uns gritos, mas eu não saí para ver. É bem assim. É isso que aconteceu com a coisa material com Ló. Irmão Jorge, eu estudei um livro que é da Jane Jacobs, na época de faculdade que eu fiz curso de arquitetura, chama Morte e Vida das Grandes Cidades. Um dos termos muito interessantes que fala para a gente ter segurança na cidade é que essa moça ela fez um estudo lá nos bairros dos Estados Unidos. Ela pegou os bairros que eram considerados mais violentos, bairros de pessoas pobres, humildes e tudo, lugares que até tinha inclusive tráfico e outras coisas, e viu como os bairros que realmente ocorriam menos crimes. A maioria dos crimes ocorriam em bairros que tinham mais pessoas ricas e prédios e condomínios fechados. Por quê? Porque não tem nesses bairros o quê? Uma questão de sensação de pertencimento. Os ricos, eles vão lá eles ficam na casa
eles comem fora, eles saem, eles não têm aquela coisa de conhecer o vizinho. Eu mesmo já morei em bairros ricos, você não conhece nenhum dos seus vizinhos, você não tem essa sensação de pertencimento, esse amor ao próximo, né? Falta amor em SP, né? Tem aquela música lá. E é tudo isso que resume, né, o que você disse, nesses bairros. E era o que aconteceu com Sodoma. O dinheiro, ele acaba nos tirando aquele amor ao próximo, né? Quando você acaba tendo muito e se foca nisso, você para de pensar no próximo. E uma coisa que eu queria frisar é o gado. A gente lembra que dentre tudo que Ló e Abraão ganharam, né, naquele dote lá do faraó, tinha o gado, né? E o gado, a gente sabe que o gado não poderia ser criado no lugar onde que eles estavam, né? O gado, era muito difícil criar muito gado, que era uma coisa, um bem de luxo naquela época. O gado era o que tinha de mais valioso no mundo antigo, tirando ouro e diamantes, né? E eles tinham esse gado, né? Ló tinha muito gado, ele viu que em Sodoma, no planície, está escrito, né, que era bom para o gado dele ficar. E aí a gente vê um midrash com as duas tribos de Israel, Ruben e Gade, que são duas tribos que viram que o lugar que eles estavam lá, no leste do Rio Jordão, né, ele era em Números 32, quem quiser estudar, era bom para o gado deles. E aí eles falaram com Moisés e eles não quiseram cruzar o rio para entrar na Terra Prometida. Então você vê que esse paralelo com Ló e essas duas tribos de Ruben e Gade é muito interessante também, né? E tudo tem a ver com o quê? Com o gado. O gado é uma coisa que tem a ver com riqueza no mundo antigo. E a riqueza, você sabe que riqueza, você não pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. E Ló preferiu o dinheiro, né? Infelizmente. Eu acho que é isso que resume tudo. Perfeito. Então vamos dar continuidade aqui ao texto. O clamor que sobe constantemente ao Eterno contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Isso é a palavra dos dois Melachim falando. Então Lot correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas, ou que já estava casando. Ele os instava: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia, os genros de Lot, quando escutaram Lot falando isso, pensaram que ele está... Aqui diz que eles estavam apenas brincando, mas aqui no hebraico diz que eles riram da cara dele. Eles não... Ele aqui está dizendo aqui, ó, vai rir... Zombando, né? Zombando. Vai rir mi metzerek. Metzerek vem de Itzhak. Por exemplo, Yitzhak, aquele que ri, Mitzerek, eles riram. Então, aqui está dizendo que eles deram risada da cara dele. Essa mesma palavra aqui é a mesma risada que Sara deu quando os dois Melachim falaram que ela iria ter um filho, que eles iriam voltar próximo ano para ver o filho. Ela deu o quê? A risada. Por isso que eles falaram: o nome do seu filho então vai ser aquele que ri. Então é a mesma palavra utilizada aqui. Eles riram da cara de Lot. Lot falaram: saiam desse lugar que esse local vai ser destruído pelo Eterno, porque o pecado aqui é muito grande. Eles deram risada. E agora é interessante aqui, por que Lot não podia falar com as suas filhas diretamente? Por quê? Porque na cultura antiga e na escritura, o dono do relacionamento é quem deve mandar. Então é o Baal, é o senhor, é o marido, é o dono. Então ele não poderia dizer: filha, vem aqui para a gente correr dessa cidade, que essa cidade vai ser destruída. Não, ele tinha que pedir para o seu Baal, o seu marido. Então as duas filhas que ele tinha casado, ele tinha que pedir ao genro, e não para a mulher. A mulher já tinha um dono, já tinha o Baal. Quem ia decidir isso era o Baal. E o Baal fez o quê? O marido dessas mulheres, das filhas de Lot, fizeram o quê? Riram. Achei piada, que engraçado, uma piada disso aí, Lot. Então, alguém tem alguma coisa a dizer? Não, eu vou pedir pro Jorge comentar, jogar a bola para ele, mas quando a gente começa a falar que vai ter o fim do mundo, quando a gente começa a falar que as duas testemunhas são o Velho e Novo Testamento, como se fossem os dois anjos, né, que estão aí testemunhando,
Então, quando a gente começa a gritar que Jesus vai voltar, que vai realmente acontecer o julgamento, o que o povo faz com a gente? Então, assim, o povo dá risada se a gente falar essas coisas. O povo dá risada quando a gente fala de fim do mundo. Até muito pouco tempo atrás eles riam, agora eles estão começando a cair. Então, é um paralelo de Sodoma e Gomorra, tanto que Sodoma e Gomorra é citado por Jesus como que vai ser os dias de hoje como foi em Sodoma e Gomorra, literalmente. Quanta risada que eu já recebi. E você, Jorge? Muitas vezes, né? Muitas vezes nós temos percebido isso, né? A zombaria, de quando a gente diz que Jesus vai voltar, tem gente que faz até música dizendo que o inferno é aqui, né? E que o diabo é a pessoa mesmo que é ruim, né? Então é uma série de coisas que zomba e dizer, rapaz, desde quando eu era criança que eu ouço dizer esse negócio que Jesus vai voltar, que tudo vai acabar, rapaz. Quem se acaba são as pessoas, quem se acaba, né? Então tem essa zombaria realmente, né? Perfeito. Então, ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Lote, ordenando: Levanta, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Então, assim como na saída do Egito, assim eles estão saindo agora. Então, levanta com as tuas duas filhas. Então, era só ele e mais duas filhas. As outras duas estavam casadas, os seus consecutivos maridos deram risada dele, e a outra estava possivelmente morta, né, que era, segundo os relatos antigos, era a Plotit, que havia sido morta e tinha clamado ao Eterno. E o Eterno tinha se enfurecido dela, porque ela era uma tzadik. Então, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas duas filhas. Então aqui é possível que aqui está dizendo, como ele hesitasse. Então é possível que Lot ainda queria fazer alguma coisa em Sodoma. Provavelmente pegar os seus bens, provavelmente tentar insistir pro genro, tentar puxar as duas filhas. Mas os Melachim tomaram pela mão, pegaram ele pela mão e disseram: agora você vem, porque senão você vai ser destruído aqui. Bem como sua mulher e suas duas filhas conduziram-nos à força, ou seja, eles não foram de livre e espontânea vontade, e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Eterno teve para com eles. Irmão Ítalo, fala que a gente vai ser arrebatado. Eu acredito que no dia que Jesus vai voltar a tocar a trombeta, muitos de nós vão estar querendo puxar pela mão os nossos familiares, dizendo: vocês têm que sair desse engano, tem que parar de fazer essas coisas erradas, se arrependa. No dia não, mas no momento antes de acontecer, a gente vai estar assim, né? E eu acho que o Eterno vai ter que puxar pela mão a gente, porque a gente vai ficar com muito amor. Eu acredito que o que o Ló estava tendo mais era amor, porque é muita gente que a gente ama que não é convertida, que não aceita a verdade, que não aceita ter Deus acima de tudo. Então a gente fica tão triste. Então eu acredito que o Ló estava assim, hesitando, porque é por amor, né, essas pessoas, mas os anjos vão pegar pela força. E fala que a gente vai ser arrebatado também. Então eu acredito que não vai ser muito diferente, né? Perfeito, ok. Então é isso. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Lot: livra-te, salva a tua vida depressa. Não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante a sua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de que não pereças como os demais. Lot, no entanto, argumentou: não, aqui no caso tem uma tradução meio esquisita aqui. Não, meu senhor, eu te rogo. Aqui eu peguei teria uma foto da minha Bíblia para poder salvar aqui como uma tradução melhorzinha. Na minha Bíblia a tradução tá mais engolível aqui. Que está assim, ó. Que o soberano poderoso absoluto não permita, ou seja, ele estava rogando para que o Eterno não permita isso acontecer. Aqui acabou falando: não, meu senhor, eu te rogo, como se eles fossem senhor, tivesse algum tipo de senhorio, né? Mas que na verdade ele estava pedindo para que o Eterno não permitisse isso. Eis que o teu servo encontrou graças aos teus olhos, e mostraste uma grande misericórdia ao meu respeito, salvando-me a vida.
mas não consegui chegar até a montanha, sem que me atinja primeiro essa terrível destruição, e eu venha a morrer também. Alguém quer comentar aqui? Bom, como ninguém vai comentar, ok, vamos prosseguir. É interessante essas três coisas que ele fala aí, né? Quando ele toma Ló pela mão, né? Ele diz, né? Livra-te, salva-te, né? A tua vida depressa. Então ele diz, não olhe para trás, não pare em nenhum lugar, né? No caminho, né? Então quer dizer, foge, né? Corre, fuja, não olhe para trás, nem pare no caminho. Então são três advertências interessantes que a gente pode mostrar que quem quer escapar, quem quer ser salvo, né? Quem quer alcançar essa salvação e ser separado da perversidade, da destruição do juízo de Deus, ele tem que se livrar do meio pecaminoso, ele tem que fugir, né? Correr para um lugar bem distante e não olhar para trás no sentido de não querer voltar atrás e sentir saudade do que estava fazendo antes. Então é uma observação interessante que a gente deve, né? Quem quer se livrar, quem quer se salvar, tem que sair do meio, né? Não pode parar no meio do caminho, nem pode olhar para trás. Tem que seguir. E Jesus falou até isso, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está pronto para o reino do céu, não é apto para entrar no reino. Então ele deixa bem claro isso, que a pessoa tem que avançar sem sentir saudade da vida errada que vivia antes, né? Glória a Deus. Nossa, irmão, mas agora me deu um arrepio quando eu li aqui. Foge para onde? Eu juntei tudo que o Jorge falou, ele fala para onde tem que fugir. Foge para a montanha. E Salmo 121 fala que da montanha virá meu socorro. Salmo 121 fala, ergo meus olhos para o monte, da montanha virá o Salvador, da montanha. Então ele falou para fugir para onde? Para a montanha. Olha essa referência bíblica com Salmo 121. Muito maravilhoso. Se bem que as montanhas vão virar cera, né? Derreterão como cera. Mas a referência do lugar, né? O lugar é a montanha, né? De onde vai vir o Salvador. Ah, do Monte Sião, né? Ok, entendi. Então, eis ali uma pequena cidade. Está tão próxima que me é possível correr até lá. Permite que eu fuja depressa para lá, mesmo sendo tão pequena. Lá encontraria abrigo e estaria a salvo. Então lhe respondeu ele: faço-te ainda esta graça. Não destruirei a pequena cidade de que falas. Essa cidade estava listada para ser destruída, provavelmente, né? Aqui está falando da cidade de Zoar. Mas por causa do pedido de Lot, ela não foi. E ela existe até os dias de hoje. Seu nome é Tsoar. É a palavra aqui, ó. Tsadi Vav Ain Resh. Então, Tsoar. Inclusive, essa cidade que Lot foi se refugiar, ela está citada em capítulo 14:2, na Parashá, que a gente falou, a Parashá, se eu não me engano, Lech Lechá, que essa cidade aqui de Zoar, aqui, ó, essa cidade de Zoar aqui, que tinha o rei Belá, ele era aliada de Sodom, Amorá e de Admar, acho que Admar. Tinha Admar, tinha Zoar, tinha Sodoma, tinha Gomorra. Então essas regiões, e Zeboim também, essas regiões elas eram aliadas. Então é provável que Zoar não seja muito diferente de Sodoma, porque se eles eram aliados, então convenha-se que não era tão diferente assim de Sodoma. Então ela foi realmente uma cidade que foi livrada por causa do pedido de Lot, de um justo. Então ele disse: depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. E por esse motivo se deu essa cidade o nome Zoar. Zoar significa pequeno, significa estreito, estreitado, diminuto. Então o nome da cidade exatamente que é uma cidade pequena. Então o nome da cidade é exatamente a característica dela. Duas coisas interessantes, né? A Bíblia mostra que quando Abraão colocou Ló, né,
numa decisão para ser tomada, escolhe para que lado você vai, se para a direita ou para a esquerda, diz que ele procurou o lado das Campinas, mas ele não foi direto para Sodoma, né? Ele foi justamente para cidades próximas e depois ele foi se aproximando até chegar a Sodoma e Gomorra. Ele foi, né, se achegando até chegar ao extremo daquela cidade pecaminosa. E quando ele saiu, ele também acabou não querendo sair de vez, ele ficou ainda beirando, né? Ele saiu dali, mas ainda implorou para ficar por perto. Ainda estava com um pouco de apego. E é interessante isso que a Bíblia não relata claramente para nós aí, se ele conseguiu sair com as posses, né? Com gado, com tudo que tinha, isso é uma coisa bem complicada. E só uma coisa por curiosidade, quando eu vi a palavra Zoar, me veio à mente de quando eu era, né, adolescente, criança, que tinha um desenho, né, animado, né, que passava, chamado He-Man, e por curiosidade que eu fui observar, a cidade realmente que era chamada Zoar, e ao redor dessa cidade Zoar, que era a única parte que ficou assim um pouco ainda viva, ao redor da cidade toda no desenho, tudo é queimado, tudo é destruído, não existe vida fora de Zoar, né? Só de Zoar para lá, que é um lugar chamado Eternia, né? Por coincidência, então é uma simbologia muito grande que tem nesse desenho, de muitas coisas espirituais, né? Eles pegaram o desenho realmente assim e tiraram assim coisas assim subliminares, né? Vamos dizer. E Zoar é realmente a cidade, e ao redor de Zoar tudo é queimado no desenho, para mostrar mesmo que Sodoma e Gomorra foi destruída e tinha a ver com o que estava no desenho. Engraçado isso, né? Eles colocaram no desenho certinho como tá nas escrituras, até o mesmo nome, né? Muito interessante isso. Assim que o sol se ergueu sobre a terra e Lot entrou em Zoar, o Eterno fez chover fogo do céu, enxofre e fogo. Segundo o que está no hebraico aqui, primeiro é enxofre e depois fogo. Segundo o que está aqui escrito, tá? Gaferit fa esh. Esh é fogo. É daí que até alguns acham que Hashamayim, céu, significa água e fogo. Esh, Maim, água, fogo. Então, entre Sodoma e Gomorra. Então, tem muita coisa para comentar aqui nesse versículo 24 aqui. Que o Eterno fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma veio a morar. Enxofre e fogo, essa combinação é extremamente utilizada na Torá, nos profetas e nos escritos nazarenos como esterilidade, purificação. Após a destruição, o fim do mar do Yardem, que a gente sabe que pelas paraxás anteriores que esse mar do Yardem, que era um mar que era um paraíso para Sodoma, ele era o final do Yardem, então era para lá que ia toda a água do Yardem, toda aquela água que se concentrava ali em Sodoma e alimentava toda a cidade. E após a destruição do mar do Yardem, passou a ser chamado de Mar Morto, ou que em hebraico como é que é? Yam HaMelach, o Mar do Sal. Passou a ser chamado Mar Morto, que é 10 vezes mais salgado que qualquer mar do mundo. Além disto, esse lugar passou a ser o local mais baixo da face da Terra. Esse lugar bate vários recordes. Aí uma pessoa tomando banho de mar aí nas águas de Sodoma. Veja que é interessante porque pelo fato dessa região ter tanto sal, mas tanto sal, que acaba que aumenta a densidade da água e faz o corpo flutuar. Que a grande quantidade de sal aumenta a densidade da água, tornando-se maior a densidade do corpo humano. Por isso que as pessoas gostam de mergulhar nessas águas. Só que ainda assim essas águas, pela alta quantidade de sal, elas são perigosas. Então a pessoa pode passar só mais 15 minutos nela. Então, irmão Ítalo, eu lembrei agora de umas histórias, assim, porque meu pai ele é descendente de Roma. Meu pai ele nasceu em Roma, né? Então ele me contava muitas histórias das guerras, daquele período de guerra de Roma, né? E tinha um árabe lá, esqueci o nome dele, um famoso comandante árabe que tinha inclusive aqueles exércitos
elefante, né? Agora esqueci o nome dele, me fugiu completamente. Que foi lutar contra esse imperador romano, não lembro qual deles que era. Eu sei que Roma tinha o que costume que Roma tinha? Roma destruía a cidade e jogava sal, para não crescer nada lá. E o Sodoma é incrível, né? Que o Eterno tem esse costume aqui de pegar e destruir. Quando ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, é uma cidade tão má, que o Eterno ele destruiu de uma forma que não tem vida nem nela, nem no mar, do Mar Morto, nem nada, porque foi sal em tudo, né? Para mostrar que o pecado leva ao quê? O pecado leva à morte. É isso que o Eterno quer mostrar pra gente, que o pecado foi tão grave que levou à morte, e a morte que ficou como testemunho do que o pecado leva. É um testemunho para até nossos dias. Quando a gente olha para aquela região do Mar Morto, principalmente aquela região de Sodoma e Gomorra, que dá ainda para ver uns edifícios feitos desse tipo de estrutura que parece um sal com enxofre, uma estrutura, parece uma areia, né? Mas tem forma de casa, essas coisas. Tem um local que o arqueólogo Mike Reynolds ele mostrou como sendo provavelmente Sodoma e Gomorra, né? E até hoje tudo morto lá, não se encontra vida em Sodoma e Gomorra, porque é um testemunho que o Eterno deu para as outras cidades, não que eles sejam piores do que nós, porque a gente tem, inclusive, no meu ver, mais pecado culposo do que eles, porque eles não tiveram o testemunho de Yeshua, nem o testemunho da Torá, então eles não têm testemunhos tão grandes para fazer o bem, eles só tiveram testemunhos do mal, né, vindo de Canaã. Então, assim, é um testemunho para quem? Para eles? Não, para nós, de que o pecado leva à morte. Perfeito. Então, vamos dar continuidade aqui. Mas uma curiosidade aqui é que Cleópatra, como era muito vaidosa, gostava de ir para esse local para tratar a pele, porque a loma de Sodoma ela é boa para a pele, ela é benéfica. E o pessoal gosta de passar. Se a pessoa só vai lá, pega e usa. Então, pode até você levar ir lá para Sodoma, pegar um pote e pegar a lama de Sodoma que você vai juntar um monte e usar quando você estiver em casa. Então é até bom ir lá para pegar. Muita gente vende até a lama de Sodoma. Eu já vi um dia desse alguém vendendo um negócio assim parecido. Então é um negócio bem interessante lá, né? O pessoal vai lá, mas são as pessoas vaidosas que vão para lá pegar isso aí. Então é uma coisa bem curiosa. Outro pecado, né? Vaidade é um pecado, né? Relacionado à lama de Sodoma. Sodoma até hoje faz as pessoas pecar. Uma brincadeira, né? Então vamos lá. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades, toda a planície, com todos os habitantes de toda a cidade, toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Lot olhou para trás e imediatamente transformou numa estátua de sal. Aqui tem os rabinos ortodoxos, né? Eles têm uma história de que tem uma midrash antiga, talvez recente, não sei, que quem divulgou que Ló tava com um estrangeiro ali dentro, porque do nada eles descobriram, né? Eles descobriram de alguma forma que tinha um estrangeiro lá dentro. Mas em algumas midrash diz que foi a mulher de Ló que foi pedir sal para a vizinha para poder dizer que tinha um estrangeiro. Ela não queria falar que havia um estrangeiro chegado lá, porque eu sabia que o marido estava escondendo. Então ela foi pedir um sal para preparar uma comida para um estrangeiro que havia entrado. Aí ela fez isso para incitar que a visita pedisse, clamasse para que chegassem guardas lá para poder executarem a justiça de Sodoma. Então é uma possibilidade aí de que criaram, né? Os escritos antigos diz que ela virou uma estátua de sal por causa disso, né? Mas isso é só digamos, uma midrash aqui. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Eterno, e contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície. E o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de fornalha. Quando o Eterno arrasou as cidades da planície, lembrou-se que o Senhor de Abraão
lembrou do Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava, no caso Sodoma e Gomorra. Ló, olha só o que aconteceu. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha grande temor de permanecer morando na pequena Zoar. Então, olha só o que aconteceu. Ló preferiu morar em uma caverna do que em uma cidade ímpia. Ele estava provavelmente cheio de temor aqui nessa questão. Por quê? Porque ele já estava planejando ir para Zoar. Ele disse, olha, não vai destruir Zoar porque é lá que eu vou. Só que depois que ele viu a Sodoma ser destruída, ele mudou de opinião. Ele disse, olha, não vou para Zoar não, eu vou morar em um local totalmente desértico. Porque que ele viu com os próprios olhos o que faz com o pecado faz com o ser humano. Então ele ficou com tanto temor que ele disse, ó, mudei de ideia, não vou pra Zoar não, eu vou bem longe morar sozinho, com ninguém. E Maíra, não tem gente hoje em dia, desse pessoal, nossos amigos, né, de vários movimentos, inclusive movimentos terra plana, evangélicos, e tudo, que tá indo morar nos montes, fazendo comunidade agrícola e tudo, por temor, né? É engraçado esse paralelo, né? Porque eu acho que ninguém, até eu mesmo, se eu pudesse, eu não vivia em cidade ímpia mais não. Porque a gente sabe que vai tudo virar pó, né? É incrível. É, pois é, né? Então, vemos... Irmão Jorge queria... O irmão Ícaro, não sei se ele está aí, se ele pode abrir o microfone dele, que eu tenho certeza que ele tem esse comentário muito melhor, né? Porque ele disse que caiu fogo e enxofre do céu, e aí os arqueólogos dizem que caiu uma chuva de meteoro, né? E o pessoal fica achando que meteoro é coisa que vem do espaço, mas o que é meteoro? Não sei se Ícaro tá aí, pode abrir o microfone. Ele gosta muito de falar sobre isso, né? Não sei se ele está atento aí. Senão, para não perder tempo, eu posso falar. Mas eu gostaria que ele falasse, né? Que ele já está aqui assistindo com a gente aí. O que é meteoro, Ícaro? Eu acho que ele tá sem microfone, que ele sempre entra pelo celular. Aí, agora ele entrou com o microfone. Shalom. Shalom. Vamos lá. Interessante, muito interessante isso. É que qualquer um aí, em qualquer tradutor, até mesmo no Google, né? Internet é bem mais fácil. Se botar significado de meteoro, vai aparecer lá. Evento meteorológico. Qualquer evento que seja de visão, né? Você está vendo, ou barulho. Qualquer. Ou seja, se choveu ontem, você pode dizer que caiu um meteoro. Houve um evento meteorológico. Caiu um meteoro. De fato, as pessoas no costume de crer que pedra, só isso é meteoro, acaba errando. Mas se chover, você viu um arco-íris, tudo isso é meteoro. Nada passa de um evento meteorológico. Interessante isso. Que muitos não vêem no originais e acaba passando, né? Perfeito. Então é isso. Meteoro é qualquer fenômeno meteorológico que acontece. Então o pessoal chama meteoro como a pedra que vem do céu, como meteoro, mas que de fato é, só que não significa que é uma pedra vindo do espaço, né? Então... É isso, qualquer lugar, só pesquisar. Perfeito. Na verdade não é pedra, só corrigindo. Não é uma pedra, é plasma. A gente não encontra pedras no local onde dizem que caem meteoros. E as que encontra, você vê que quando cai um meteoro que a gente vê, não encontra. E as que eles dizem que encontraram na Lua, em outros lugares, a gente vê que são duvidosas, no mínimo, né? Mas não vamos levantar esse ponto. Eu acabei de abrir aqui o Google rapidamente. Aqui, eu vou ler no literal do Google aqui. Eu botei aqui significado de meteoro. O primeiro, né? Qualquer fenômeno óptico ou acústico, ou seja, visual ou som, né, que se produza na atmosfera terrestre, como o vento, a chuva ou arco-íris, etc. Ou seja, qualquer coisa desse sentido é meteoro. Trovoada. Trovão, relâmpago também é meteoro. Interessante, né? Então, como diz 2 Pedro 2,7, diz: E Deus livrou o justo Ló, que viveu oprimido com o procedimento corrupto libertino daqueles incrédulos. Então, aqui mostrando
nos escritos nazarenos, confirmando de que Lot era um justo e não um ímpio. Como muita gente pode achar que ele era um ímpio, mas que na verdade ele era realmente um tzadik. Assim como Abraham, ele realmente era um tzadik. Ele estava querendo proteger ao máximo com a sua vida aqueles dois hóspedes. Então, por esse motivo, ele se instalou nas cavernas da montanha para poder não viver naquela cidade de Zoar. Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova: nosso pai já é idoso e não há nenhum outro homem nessa região que venha unir-se a nós. Vale um detalhe aqui, que a palavra que nesta região, homem nessa região, em hebraico aqui é Ba'aretz. Essa conforme realmente está na tradução King James. Se você pegar uma tradução errada, digamos aqui Almeida, aqui tem dizendo costume, segundo, cadê? Não, e não há homem na terra, só que no hebraico aqui é uma terra delimitada, Ba'aretz, uma terra delimitada. Então, aqui elas estavam querendo procriar, basicamente, né? Elas estavam querendo procriar porque não existia nenhum homem naquela região delimitada. Então, ela propôs, a irmã mais velha propôs à irmã mais nova que embebedasse ele, de acordo com o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho e deitemo-nos com ele, assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. Então, ela estava fazendo isso aqui às escondidas, porque o pai não iria fazer isso, porque ele era um tzadik. Olha aí, Noé. Não sei se vocês já viram Noé e Canaã. Tipo, uma repetição, porque Salomão diz que não existe nada novo debaixo do sol. Eu assino embaixo. Olha aí, repetindo a história. Pois é. Então, isso aí é uma repetição do que aconteceu com Noé, né? Que Noé, ele se embebedou com vinho e aconteceu que Canaã, que era seu neto, se aproveitou daquela história e acabou sendo amaldiçoado e sendo motivo de tropeço para a divisão dos 3 irmãos. Então, vemos aqui que aqui é quase uma repetição. Vemos que assim como aconteceu no Egito, na qual eles foram tirados na Erev, né, no começo da Erev, e houve pães ázimos, aqui também teve a mesma coisa de Noé, que depois de uma destruição, uma grande destruição, houve um incesto e uma maldição aí nesse caso, que foram os dois filhos que surgiram desse fruto. Aí diz aqui: portanto, elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho naquela mesma noite, e a mais velha veio a deitar-se junto com seu pai, e não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Ou seja, ela tinha feito uma estratégia aqui para embebedar ele, tanto que ele não iria nem lembrar que fez. Ela ia beber, fazer ele se embebedar de uma forma tanta que ele não ia sentir mais nada, não ia lembrar de nada. Então, no dia seguinte, a primogênita, a mais velha, orientou a irmã mais nova: na noite passada eu dormi com meu pai, façamo-lo embriagar-se também nesta noite, e tu deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem de nosso pai. Então a outra vez deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. Então a filha mais velha fez aquele ato e depois, em seguida, pediu mais uma vez, outro dia, que a mais nova também fizesse. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando se levantou. Ou seja, ele nem viu ela se deitando e nem ela se levantando. Então, ele não sentiu absolutamente nada, ele estava nem ciente disso, não passava nem pela cabeça que as filhas dele iriam fazer tal abominação. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Pois não? Aí fica aquela ideia, né? Daquele ensino que tem de que eles tomou a dose do porco, né? Naquela história contada das 4 doses, né? A dose do cordeiro, do leão, do macaco e do porco, né? A dose que deram para o Ló foi a dose do porco, né? Que fica caído lá, jogado e todo sujo, né? Coitado.
tem consciência. Mas será, Jorge, que Ló ele descobriu depois que viu as filhas grávidas? Ou ele. Será? Né? Imagina a sua que ele deve ter dado nela, mas não tinha jeito mais, né? Então a primogênita teve um filho e deu o nome de Moabe. Esse foi dos moabitas de hoje. A mais nova deu também à luz a um filho e chamou de Ben-Ami. Esse foi o pai dos amonitas de hoje. Detalhe que Moav em hebraico significa veio do meu pai. E Moab é do meu povo. Inclusive são dois povos terríveis. Isso também encontramos em Deuteronômio 23:3 que diz: nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles deverão permanecer de fora até a 10ª geração. Então você imagina aí 700 anos que eles não poderiam pertencer ao povo de Israel, porque eles vinham de um fruto abominável e eles eram povos terríveis. Irmão Ítalo, mas perdão, mas essa parte é povo ou a congregação de Deus na tradução? Porque tem traduções que falam que é congregação. Congregação seria não poder entrar no território, no templo, mas não quer dizer que eles não podem ser salvos, né? O povo já seria os que serão salvos, né? Aqui está dizendo nenhum moabita. Nenhum moabita ou amonita. Não está dizendo povo em si. Não, tô falando tipo assim, povo de Deus ou congregação de Deus? Congregação, entrar na congregação, né? Nenhum moabita, até onde eu sei na Torá, diz que nenhum moabita, nenhum deles podia entrar na congregação de Israel. É isso que está escrito. Exato. Congregação, né? Congregação de Deus, né? Dos santos, né? Quer dizer que eles não podem se misturar com os santos, né? Mas não significa que dentre esses povos tenham pessoas que podem, no juízo de Deus, ser salvos, né? Aí já não é comigo, o juiz não sou eu. Eu tô longe. É preciso ter muito cuidado com isso, porque é o seguinte, Deus, né, ele sempre sabe quando executa o juízo e ele sempre sabe o que diz, o que fala. Quando ele mandava o povo de Israel ir a uma cidade e destruir tudo, exatamente tudo, é porque ele sabia a consequência disso, né? Ele sabia o juízo que estava executando. Eu lembro que algumas vezes, eu sei que é um assunto mais delicado, algumas vezes quando alguém fazia juízo, né, em nome do Senhor, ele era tido como um sacerdote de Deus, do Eterno, porque ele executava o juízo. Assim aconteceu com Israel, assim aconteceu com aquele filho de Arão, né, quando matou Cosbe, né, aquela feiticeira que foi enviada para poder fazer os filhos de Israel tropeçar. Assim também aconteceu quando também o povo fez o bezerro de ouro, né? Isso a gente vai ver em outras paraxás lá na frente. Então a gente vê que quando alguém executa um juízo desse tipo, né, ele em muitas vezes foi mencionado como um sacerdote de Deus, alguém que foi separado por Deus para executar juízo. Então, questionar esses juízos, né, é tomar lugar de Deus, né, tomar lugar do Eterno, né, nessas questões, e isso é uma coisa que a gente não deve nunca se meter, né, porque se tinha algum moabita que merecesse salvação, com certeza foi alcançado pelo Eterno. Raabe não fazia parte da linhagem e foi inserida. Uma prostituta que ficava no muro, né, de Jericó, e ela foi colocada depois e mencionada como uma linhagem. Então, o ato de justiça de cada pessoa individualmente, isso aí, quando se é relatado nas Escrituras, ela é considerada com certeza. Aquilo que não está relatado, a gente não vai saber a história de toda a humanidade, né, de todos os tempos. Mas o Eterno tem tudo gravado em memória e naquele dia todos darão conta. Perfeito. Então é isso. Vamos fazer aqui a leitura da Haftará, desse capítulo aqui, que está em Ezequiel 16, versículo 49 a 50. Esse foi a maneira... Ítalo, Oi. Me permite então, para fechar, fazer um comentário lá, né, nos Escritos Nazarenos, em Mateus 10:15, quando Jesus envia os seus discípulos para pregar, ele diz, quando chegar numa cidade e te receberem, né, ali ficar e tal, se alguém não te receber, sacode os pés, né, tal, porque eu te digo que haverá menos rigor
para os moradores de Sodoma e Gomorra do que para esses que rejeitaram essa mensagem, né, de um renovo de aliança que ele veio trazer. Quer dizer, a mensagem da salvação em Cristo era tão séria, é tão séria para a humanidade, que Jesus chegou a falar isso, que haverá no dia do juízo menos rigor para Sodoma e Gomorra, com toda essa perversidade que a gente falou aqui hoje. Vai haver mais rigor para as pessoas desse século de hoje, das pessoas que ouviram a partir de Jesus, a partir do Messias ali vivo na terra de Israel, né? E do evangelho que é pregado até o fim dos tempos. Essas pessoas estão passivas de serem muito mais, sofrer um juízo muito maior do que Sodoma e Gomorra. Agora você imagine, fogo e enxofre, destruição de todas aquelas pessoas, e o julgamento daqueles que não aceitam hoje a mensagem de salvação, que blasfemam contra Deus, blasfemam contra o Messias, será ainda muito mais cobrado. Isso é muito sério. É terrível, irmão Jorge. Inclusive, eu citei aquela passagem de Mateus 25, que casa perfeitamente com o que você disse. Porque você vê que Jesus Cristo falava para fazer o quê, os discípulos? Os discípulos não poderiam ter nada, né? Eles iriam naquelas cidades sem duas roupas, iriam só com aquilo o mínimo necessário. E eles teriam que ser hospedados pelas pessoas da cidade. Então é engraçado, né? Os discípulos estão fazendo o papel dos anjos de Deus, né? Deus enviou os anjos, 2 anjos, né? Para Sodoma e Gomorra, para ser hospedado na casa dos justos. E aí eles fariam o juízo, a leitura, falar, essa pessoa é justa, vai ser salva. E se tivesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, não teria sido destruída as cidades. 10. E não foi encontrado nem 10, né? Engraçado. E aí você vê que Jesus mandava os discípulos, como o Jorge falou, para ser hospedados nas casas de um justo. E eles ficariam hospedados, cada um deles ficaria hospedado na casa de um justo em cada cidade, né? Engraçado isso, né? Igual os anjos foram, né? E aí, se não fosse hospedado, sacude o pé, né? Porque o juízo de Deus vai cair sobre aquela cidade. Isso é incrível, né? A Midrash que foi feita agora, graças ao irmão Jorge, ele passou uma passagem maravilhosa. Perfeito. Então, a Haftarah desse capítulo aqui, podemos traçar aqui em Ezequiel 16, 49 a 50. Este foi a malignidade de tua irmã Sodoma. E aqui fala na Gomorra, né? Amorá. Sodoma e Amorá. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem menor preocupação. Como também diz no Talmud, eles não estavam... o problema não era a sexualidade. Aqui o que está em Ezequiel mostra aquilo que a gente leu no Talmud. O problema não foi a sexualidade, a transgressão, que muita gente fala de Sodoma e Gomorra, só lembra do quê? Do pecado da sexualidade. Mas isso não era o motivo deles foram destruídos. O motivo deles serem destruídos é porque eles eram arrogantes. Eles viviam em fartura de alimento, viviam sem menor preocupação, mas não ajudavam os pobres e os necessitados. A gente viu que Abraão recebeu bem os hospedeiros. Ele servia os hospedeiros da melhor forma possível. Esses mesmos hospedeiros... E de manhã... Os mesmos hospedeiros chegavam de noite em Sodoma e ao invés de serem muito bem mais recebidos, porque era de noite, eles faziam o contrário, eles queriam matar ele. Eram altivas e cometiam práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Por esse motivo, eu as exterminei, como sabes muito bem. Então essas práticas abomináveis também eram a prática sexual, mas não foi só por causa disso que eles foram destruídos. Então era por quê? Porque eles não ajudavam os pobres, os necessitados. Aqueles que eles viviam que arrogantes, eles eram arrogantes, prepotentes. Então, tem um provérbio que diz aqui, oprimir o povo não, desculpe. Aqui em hebraico é Oshek Dal. Oshek significa oprimir. Dal significa pobre. Uma pessoa pobre. Posso até pegar aqui aqui, ó. Uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, uma pessoa fraca. Strong 1800, H 1800. Dal significa uma pessoa pobre. Aqui foi traduzido como povo, mas é uma pessoa pobre. Oshek Dal, oprimir o pobre,
O serru é transpassar, é blasfemar. Aí o mercabedor significa aquele que te criou. Aquele que te criou. Então, você oprimir o pobre, o necessitado, é blasfemar, é transpassar, é ultrajar aquele que te criou. Olha que coisa, isso é que os sodomitas faziam. Então eles ultrajavam o Criador. É isso que Provérbios, Salomão está dizendo. Aí, aqui diz mais. Ronan, deixa eu pegar aqui se tem continuidade. Ronan Eviin. Então, não, desculpe, Ronen Evion. Mas tratar o pobre com bondade, nesse caso, é honrá-lo, honrar quem? O Criador. Então, quando a gente trata bem o pobre, a gente está honrando aquele que nos criou. Então, é isso que os sodomitas deveriam ter feito. Também tem um comentário em Provérbios 28, 27 que eu vou ler rapidamente. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições, que foi as maldições que caíram sobre Sodoma. Então, isso aqui não é um conselho. Isso aqui não é um conselho. Não, isso aqui é Torá. Isso aqui não é conselho, isso aqui é Torá. Isso aqui não fazer isso é transgressão. Não é, eu devo estar ciente. Não, isso aqui é para a gente praticar mesmo. É a gente ler e praticar, pôr em prática. Não é só escutar e ficar, entendi. Não, é escutar, entender e pôr em prática. Então, se não pôr em prática, está em transgressão. Quem ouve a minha Torá e não pratica é como a casa fundada na areia. Caiu a chuva, forçaram-se o vento e foi grande a sua queda, né? Tem que ser sábio. Sabedoria, Salomão buscava sabedoria, mas Salomão também ele não tinha muito entendimento do que era sabedoria, ele ficava buscando, ele falou grandes coisas em Provérbios, mas Jesus Cristo, ele mostrou o que é sabedoria, o que é você ser uma pessoa sábia. É você, primeiro, entender a Torá e depois praticar ela, mas tem que ter os dois, né? A prática e a emuná, né? A fé, o entendimento, o testemunho. Perfeito. Na Torá diz, não irá contra o sangue do teu próximo. Então, à medida que você rejeita um pobre, você está transgredindo a Torá. Pode dizer, Jorge. Que eu estou saindo aqui, tá? Mas eu queria deixar aqui uma recomendação, se o irmão Ítalo puder botar. Eu mandei até pro seu WhatsApp agora aí. Aquele vídeo meu pequenininho lá no meu canal que fala sobre juntar tesouro nos céus, né? Que fala muito sobre ajudar as pessoas, que a gente empresta a Deus quando ajuda o pobre, né? Então, é uma leitura muito interessante que eu deixei lá. E se puder compartilhar pelo menos o link para as pessoas terem acesso, seria interessante. Eu estou saindo aqui com minha esposa agora, mas aí eu quero já deixar meu agradecimento aqui aos irmãos, né? E a todos que vão assistir. Perfeito, essa paraxá. Já acabou mesmo. E o Eterno o abençoe grandemente. Amém, irmão. Então, deixa eu... Vou finalizar aqui para dar continuidade depois no capítulo 20, tá? Shalom a todos. Pai seja convosco. Shalom.